Filho de Deus, antes de começar, respire fundo. Porque o que eu vou te mostrar hoje talvez explique exatamente o que você viveu nesses últimos meses: confusão mental, fraqueza espiritual, desânimo, falta de direção, orações que pareceram não passar do teto. Nada disso surgiu do nada. Existem erros silenciosos que vão drenando sua força, enfraquecendo sua fé e desviando você do caminho sem que perceba. Não são pecados escandalosos. São distrações pequenas, repetidas todos os dias, que lentamente te travam por dentro. E se você está aqui hoje, não é coincidência. Deus te trouxe aqui porque Ele quer destravar aquilo que ficou preso, reacender aquilo que se apagou e levantar aquilo que desabou dentro de você. E enquanto eu falar, se você sentir algo queimando no seu coração, não ignore. Essa é a voz do Espírito Santo trazendo você de volta para onde deveria estar. Mas antes de continuar, comenta aqui embaixo: eu quero romper hoje. Isso é fé em movimento. Proclamação abre portas que o silêncio mantém fechadas. E vamos começar. Este ano, muitos filhos de Deus caíram na mesma armadilha. Começaram a viver no automático. Acordando, correndo, fazendo tudo no ritmo da vida, mas sem reservar aquele primeiro olhar para Deus. Esse é o erro mais silencioso porque parece normal. Mas quando você começa o dia sem Deus, começa o dia sem direção. E quando você perde direção, tudo começa a ficar pesado. Você se torna reativo, frágil, irritado, ansioso, facilmente abalado. Não porque Deus se afastou, mas porque você começou o dia sem Ele. Esse erro, por mais simples que pareça, é um dos maiores ladrões de força espiritual. O segundo erro que travou muitos este ano foi carregar tudo sozinho. Tentar ser forte o tempo todo. Fingir que dá conta, que aguenta, que não precisa de ajuda. Essa independência disfarçada é assassina espiritual. Porque Deus nunca pediu autossuficiência. Ele pediu confiança. E confiar significa colocar o peso sobre Ele. Quando você carrega tudo, sua alma fica esmagada. E a vida espiritual trava. Talvez você tenha passado meses tentando resolver coisas sozinho, enquanto Deus estava esperando você entregar. Outro erro profundo é o excesso de distração. Não é pecado, é saturação. Informação, notificações, redes sociais, ruídos, pressões, estímulos. Uma mente cheia demais fica naturalmente distante de Deus. Porque Deus não fala na pressa, Ele fala no silêncio. Uma mente barulhenta perde a sensibilidade espiritual. E quando a sensibilidade morre, você passa a viver guiado por emoções, e não pelo Espírito. Talvez você tenha sentido Deus distante. Mas, na verdade, você estava apenas cheio demais para ouvir. O quarto erro é ignorar feridas antigas. E essa talvez seja a raiz da trava espiritual de muitos. Você pode amar a Deus e ainda assim estar preso a dores, rejeições, humilhações, traumas, decepções, perdas, e tudo isso, se não for tratado, cria muros espirituais. Muros que impedem você de confiar, de obedecer, de avançar, de se entregar. Muitos ficaram travados não por falta de fé, mas por causa de feridas que nunca deixaram Deus curar. Feridas que continuam governando sua vida emocional, suas escolhas, suas reações. Feridas que continuam falando mais alto do que a voz de Deus. O quinto erro foi adiar continuamente aquilo que Deus pediu para você fazer. A procrastinação espiritual é uma das mais perigosas. Porque você não diz não para Deus, você diz depois. Só que o depois vira semanas, meses, temporadas inteiras. E aquilo que Deus te chamou para viver agora fica preso porque você não se moveu. O travamento espiritual nasce do adiamento. Movimento desbloqueia. Estagnação trava. Talvez Deus tenha te pedido algo este ano, e você sabe exatamente o que é, mas você deixou para depois. E o depois se tornou paralisia. O sexto erro é a comparação constante. Você olha para o que outros conquistaram, para como outros oram, para como outros prosperaram, para como outros avançaram, e sem perceber, começa a achar que você está atrasado, fraco ou incapaz. A comparação mata a identidade.
E quando você perde sua identidade, perde sua força espiritual. Porque Deus não te chamou para ser como ninguém. Ele te chamou para ser você. Talvez sua paralisia tenha vindo da comparação. Você gastou tanta energia olhando para o lado que esqueceu de olhar para cima. O sétimo erro é carregar culpa em vez de graça. Quando você falha, tropeça, cai ou erra, ao invés de correr para Deus, você se esconde. A culpa vira corrente. E essa corrente trava tudo: oração, fé, alegria, clareza, propósito. Deus não te acusa. Ele te chama de volta. Mas você se afastou porque acreditou na mentira de que Deus estava decepcionado com você. Filho, Deus não se surpreende com suas quedas. Ele se alegra com seus retornos. Talvez sua vida espiritual tenha travado porque você não conseguiu se perdoar. E agora chegamos ao oitavo erro, o mais perigoso de todos: viver num piloto automático espiritual. Fazer por fazer. Orar por costume. Ler sem absorver. Ir à igreja sem se entregar. Cantar sem sentir. Servir sem paixão. Esse é o erro que mais mata a vida espiritual porque ele não parece errado. Ele parece normal. Mas é nesse normal que o fervor morre. É nesse normal que a paixão apaga. É nesse normal que você perde intensidade, profundidade, sensibilidade, até o Espírito Santo se tornar apenas um eco, e não uma voz. E talvez, apenas talvez, esse tenha sido seu maior travamento este ano. Você não abandonou Deus, mas você deixou de sentir Deus. Mas aqui vai a verdade: nada disso precisa continuar. Deus não te trouxe aqui para te mostrar o erro. Ele te trouxe aqui para te mostrar a saída. Todos esses pontos são reversíveis. Você pode voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Pode entregar o peso que está te esmagando. Pode limpar as distrações. Pode permitir cura. Pode obedecer ao que Deus pediu. Pode parar de se comparar. Pode abandonar a culpa. E pode voltar a viver com paixão espiritual. Agora eu quero te pedir algo. Se essa mensagem está falando com você, comenta agora. Esse ano não termina assim. Porque essa é uma declaração espiritual. É um posicionamento. É você dizendo que está pronto para romper. E antes de terminarmos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este filho e esta filha que ouviram esta palavra. Que tudo que estava travado espiritualmente seja destravado agora. Que toda culpa caia por terra. Que toda ferida comece a cicatrizar. Que toda procrastinação se transforme em movimento. Que toda comparação seja silenciada. Que o fogo da presença volte a arder dentro deles. Que eles sintam novamente o toque, a voz, a direção do Espírito Santo. Que a força que eles perderam seja restaurada. E que o novo tempo comece agora. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E se inscreva para não perder nenhuma mensagem que Deus ainda quer te entregar.